Muito bom dia, bom domingo, mas bote bom domingo nisso, tá bem? Um grande abraço a você de Manaus e a você dos 20 municípios que formam a rede Band em todo o Amazonas e que nos dá o prazer da audiência em mais esse domingo, em mais esta manhã de domingo aqui na nossa Band, através do nosso Ação na TV. Olha, minha gente, o programa hoje está assim, muito legal. Imagine que o Nacional conquistou assim um degrau muito importante nessa sua trajetória na Copa do Brasil. Nacional classificou-se para as oitavas de final da Copa do Brasil. E eu vou daqui a pouquinho receber com muito carinho uma das figuras símbolo, talvez o maior símbolo, vivo da história do Nacional. Professor Manuel do Carmo Chaves Neto, o nosso querido e carinhosamente Maneca, hoje diretor de futebol do Nacional e o homem que comanda o Nacional nessa arrancada, junto com a Ader Baulana, junto com toda a diretoria e, claro, principalmente com os atletas, que é aqueles que em campo conquistam os grandes louros, as grandes vitórias. Então, já uma entrevista muito legal e eu quero conclamar a torcida nacionalina, que é a maior torcida do Amazonas, para viver esse momento aqui com o programa Ação na TV, com a presença do Maneca. Temos também o gol do Leonardo, que deu a classificação para o Nacional, nesta quarta-feira, em jogo ganho pelo Nacional por 1-0, da Ponte Preta, no campo do Sesc, tá bem? E temos toda uma matéria ilustrativa, mostrando a alegria da torcida e, claro, alguns momentos muito bons do jogo e da vitória do Nacional. O vice-prefeito Issa Abraão lançou no meio da semana a sua candidatura ao governo do Amazonas. Saiu na frente, E olha, já são aí pelo menos uns 4 ou 5 nomes que já se colocam como pré-candidatos. O vice-prefeito Issa Abraão é nosso convidado na segunda etapa do programa e ele vai fazer aqui um resumo, um balanço das principais obras da sua gestão à frente da Secretaria Municipal de Infraestrutura ao longo desses primeiros 6 meses da gestão do prefeito Arthur Neto. E, claro, falar também do sentimento que o move a lançar-se candidato a governador do Amazonas. E eu devo dizer que o programa, com a entrevista de hoje com o vice-prefeito e secretário municipal de infraestrutura, Issa Abraão, inaugura aqui uma série de entrevistas com os pré-candidatos a governo do Amazonas, começando hoje com o vice-prefeito Issa Abraão. Tá muito bem? E estreamos hoje também o quadro Resumo das Notícias da Semana, com a nossa querida Luíse Simões, que nos traz assim um resumo, com todo o apoio do jornalismo da Band, de todas as principais notícias, os fatos que foram notícias ao longo desta semana e que dizem interesse direto para todos nós amazonenses. E eu quero, nesse começo de programa, agradecer de uma forma muito carinhosa, mais um anunciante de ponta que se integra ao elenco de anunciantes famosos do programa Ação na TV, tá bem? Juntamente com a Prefeitura Municipal de Manaus, com a SAMEL, com a Brigadeiro Mania, agora o Laboratório Biocenter, tá certo? Realmente é um laboratório de ponta e eu quero aqui mandar um grande abraço ao doutor Edmundo Neri Filho, à doutora Cecília Marreiros Neri, ao nosso querido Rodrigo Neri, que, aliás, o Rodrigo hoje completou aniversário ontem, tá bem? Então, o programa, toda a nossa equipe, manda aqui um abraço muito carinhoso para o nosso querido Rodrigo Neri, tá certo? Um dos comandantes do nosso laboratório Biocenter, tá muito bem? Então, nós vamos para um breve intervalo e, no retorno, nós vamos para o nosso resumo de notícias e direto para a entrevista com o professor Manuel do Carmo Chaves Neto, o nosso Maneca, sobre esse momento maravilhoso que passa o Nacional e que, claro, estimula muito o futebol e todas as torcidas, porque quando um clube representa o estado numa competição de nível nacional, é claro que todos nós amazônicos, independentemente de cores clubísticas, nós torcemos pelo Nacional. Tá muito bem? A gente volta já já. Este é o laboratório de análises clínicas que você conhece e aprendeu a confiar.
Um laboratório que prima pela excelência na qualidade dos serviços que presta, graças a investimentos permanentes em tecnologia de ponta e equipamentos de última geração, que somados a um qualificado corpo técnico, asseguram absoluta precisão nos diagnósticos de exames, dos mais simples aos mais complexos. Por isso, a confiabilidade tem sido a marca do Biocenter nesses 20 anos de atuação. É com esse elevado grau de profissionalismo que o Biocenter atende a particulares e conveniados do SUS, Manausmed, Unimed, Saúde Bradesco, Sul América, Saúde Caixa, Embrapa, TRE e Correios, com postos de coleta também na Avenida Mário Ipiranga, Antiga Recife, 1039, próximo ao Manauara Shopping e no segundo piso do Shopping Umai, no São José. Biocenter, Laboratório de Análises Clínicas. Rua Luiz Antoni, 553, atrás do Atlético Rio Negro Clube, onde o resultado do seu exame é mais que uma análise, é uma vida. Eu tenho o costume, às vezes, de pegar, tirar algumas fotos e levar para minha casa, mostrar para os meus parentes e ver o quanto vai estar bonita a nossa Ponta Negra. Eu saio de casa já sabendo que eu vou estar fazendo parte dessa obra, para mim é muito importante. Um dia eu vou dizer, eu fiz parte dessa obra, eu fiz parte desse empreendimento. E não só eu, como os demais funcionários, né? Tenho orgulho de estar trabalhando aqui, porque futuramente, depois de estar pronto e estar inaugurado, vão poder trazer seus familiares, convidar seus vizinhos. O povo que vai frequentar este ambiente vai ficar maravilhado. E é um verdadeiro cartão postal para a nossa cidade, né? A Prefeitura de Manaus trabalha sem parar. As obras da Ponta Negra estão 70% concluídas e serão entregues para as festas de final de ano. É o fruto do trabalho do seu Marcos, que está ajudando a mudar Manaus. Prefeitura de Manaus, sempre ao seu lado. Eu tenho o costume, às vezes, de pegar, tirar algumas fotos e levar para minha casa, mostrar para os meus parentes e ver o quanto vai estar bonita a nossa Ponta Negra. Eu saio de casa já sabendo que eu vou estar fazendo parte dessa obra, para mim é muito importante. Um dia eu vou dizer, eu fiz parte dessa obra, eu fiz parte desse empreendimento. E não só eu, como os demais funcionários, né? Tenho orgulho de estar trabalhando aqui, porque futuramente, depois de estar pronto e estar inaugurado, vão poder trazer seus familiares, convidar seus vizinhos. O povo que vai frequentar este ambiente vai ficar maravilhado. E é um verdadeiro cartão postal para a nossa cidade, né? A Prefeitura de Manaus trabalha sem parar. As obras da Ponta Negra estão 70% concluídas e serão entregues para as festas de final de ano. É o fruto do trabalho do seu Marcos, que está ajudando a mudar Manaus. Prefeitura de Manaus, sempre ao seu lado. A Brigadeiro Mania chegou para dar ao seu paladar aquele gostinho de quero mais, aquele sabor de felicidade. Seus brigadeiros finos são produzidos com produtos de alta qualidade, o que assegura o sabor verdadeiramente gourmet, especial mesmo. Você escolhe sabores tradicionais e regionais, como tucumã, banana com canela, açaí e açaí com tapioca, e mais uma grande variedade de tentações criativas que vão dar satisfação ao seu bom gosto. Os brigadeiros da Brigadeiro Mania são diferentes mesmo. E as empadas? Ah, as empadas e empadões de frango, camarão e bacalhau, com qualidade de massa e recheio que fazem a diferença. A Brigadeiro Mania tem cupcakes, tortas e bolos lindos de ver e deliciosos para saborear. E tudo isso em um ambiente agradável e climatizado e com requinte que você merece. Visite ou faça sua encomenda. Brigadeiro Mania, Rua Pará 175 no Vieiralves, próximo ao Centro Literatos. Fones 8202-3742 e 9306-0921. Você vai comprovar. Na Brigadeiro Mania, tudo tem sabor de felicidade. Pois é, daqui a pouquinho, já, uma entrevista muito importante com o vice-prefeito e secretário municipal de infraestrutura, Issa Abraão, falando das obras da sua pasta, do que já foi feito e de muito mais que vem por aí. E também da sua candidatura, do lançamento da sua candidatura ao governo do Amazonas. Daqui a pouquinho também, a presença da nossa querida Luana Gomes aqui, né? Vai dar uma entradinha aqui para convidar você a participar com a gente, a interagir conosco. Você está vendo, Monteiro, vamos colocar aí, né, de vez em quando, o
o nosso endereço eletrônico para que você acesse tanto no e-mail, como no Face, como no Twitter, no YouTube, enfim. Você tem várias formas de se comunicar conosco e de interagir com a gente, sugerindo matérias, dando sugestões, fazendo críticas construtivas, enfim. O importante é que você se comunique com a gente, você de Manaus e você do interior. Muito bem? Meu caro professor Manuel do Carmo Chaves Neto, é um prazer muito grande, né, revê-lo e tê-lo aqui conosco no programa Ação na TV. Bom dia. Bom dia, Nonato. Um prazer todo meu, porque fomos colegas de parlamento no Amazonas, tivemos um trabalho muito grande naquela Casa Legislativa e eu tenho o maior orgulho de ter podido chegar, inclusive, à presidência daquela casa e podendo realizar um trabalho dignificante, que me honra muito, principalmente pelo trabalho que realizei em 16 anos de mandato e que foram benéficos para a sociedade do Amazonas. Como desportista, eu tenho uma dedicação muito grande, porque no esporte do Amazonas, nós não somos dirigentes profissionais, nós somos dirigentes porque gostamos do clube, dando tudo de nós para que o nosso futebol possa ter a credibilidade necessária para que o povo se sinta atraído para as partidas de futebol. E veja, a preocupação é tão grande porque com a construção da Arena da Amazônia para a Copa do Mundo, a grande imprensa do sudeste do país, principalmente do sul, tem alardeado que a nossa arena será um elefante branco. E nós queremos provar que não será elefante branco. O povo do Amazonas gosta de futebol. O que ele quer é que tenhamos um nível que lhe permita ir ao campo torcer e sair satisfeito com as vitórias, porque o Nacional foi um clube injustiçado. Ele foi da primeira divisão do futebol brasileiro e quando saiu da primeira divisão, não saiu dentro do campo, dentro das 4 linhas, não foi por colocação lá embaixo. Ele saiu por uma manobra nos bastidores da CBF que rebaixou o Nacional da primeira para a terceira divisão naquela época. Então, realmente foi um atentado ao futebol do Amazonas e que, na realidade, o presidente do Nacional à época não reagiu e, evidentemente, que isso causou seríssimos prejuízos ao futebol do nosso estado. Prejuízo que eu acho que já começa a ser descontado com esse bom momento que o Nacional vive, né, na Copa do Brasil, chegando aí às oitavas de final. Na verdade, a entrevista com o professor Maneca hoje, tá bem? Nós tínhamos convidado o nosso querido treinador Aderbal Lamas, ele está com um probleminha de sinusite, não pôde comparecer. Também a gente entende, ele é muito dedicado aos treinos do Nacional, mas na verdade o programa sente-se no dever, né? E eu, como amazonense, de abrir esse espaço e falar do Nacional, falar do feito do Nacional, porque é um momento da gente aproveitar e realmente levar avante. Meu querido Monteiro, PC, levanta um pouco aí o hino do Nassa pra gente curtir um pouquinho. Nos encoraja para lutar com ardor de 1 milhão. É isso aí. O amazonense tem que estufar o peito realmente e cantar. Professor, antes de começar propriamente o nosso bate-papo, eu quero convidar os torcedores amazonenses de um modo geral, principalmente a torcida do Nassa, tá bem? Para rememorar um pouquinho com a gente, né? Temos matéria do jornalismo Band, que deu conta da cobertura, né? Do resultado do jogo do Nacional no meio da semana, a expressiva vitória, né? Não numericamente, não pelo marcador, mas pelo que ela significou para o Nacional e para o futebol do Amazonas. 1-0 sobre a Ponte Preta, gol do Leonardo, a festa da torcida, enfim, muito legal. Vamos reviver esse momento bacana com o jornalismo da Band no programa Ação na TV. Na tela, meu querido Monteiro. Parecia até final de campeonato. A confiança no Leão da Vila era tanta que ninguém se importou com a confusão para entrar no estádio. Apesar de muita gente não conhecer, dizendo que Macaca vai entregar, mas não, o problema é deles. O problema é que o Nacional vai dar show hoje aí, ó. Nacional, nossa,
é tudo nosso! O time já entrou em campo como se estivesse classificado, mas na partida não impressionou. A primeira chance de gol veio com quase 10 minutos de jogo, com um chute de Danilo Rios, que passou por cima do travessão. A Ponte Preta bem que tentou. O gol quase sai com uma falta cobrada por Adrianinho. Mas quem abriu o placar foi o Nassa. Danilo chutou para o gol, Daniel defendeu e Leonardo aproveitou o rebote. 1-0 Nacional. Mesmo com uma pequena pressão da Macaca nos últimos minutos, o primeiro tempo foi dominado pelo time amazonense. Já no segundo, os paulistas tentaram um pouco mais, mesmo com algumas trapalhadas no meio do caminho. Nesse lance, Denis chutou firme, mas só acertou o travessão. Com lances assim, os jogadores desmentem os comentários de que, por conta de uma vaga na Sul-Americana, a Ponte Preta entregaria o jogo, já que, se fosse classificada na Copa do Brasil, teria que abrir mão do torneio continental. Quem assistiu o jogo viu que não, tivemos bola na trave, chances de gol, buscamos o gol totalmente, mas a nossa equipe, uma equipe que não vem jogando junto, uma equipe que muitos jogadores faz tempo que não joga e sentiu um pouco. A gente teve uma grande surpresa, uma surpresa muito boa a nível do zagueiro, César, do próprio Gustavo, em especial o Rafinha, teve muito bem. Entregando ou não, o jogo terminou com a vitória do Leão da Vila, com nomes como o de Leonardo, eternizados na história do time. Um momento indescritível, né? Eu me identifiquei bastante aqui com o Nacional, com o torcedor. Então, podendo dar essa alegria para o torcedor, isso é mais importante para a gente que vem defendendo essa camisa aqui. Agora classificado para as oitavas de final, só resta ao Nassa esperar o próximo adversário, que vai ser definido nas primeiras semanas de agosto. Entre os possíveis times estão o Internacional, o Grêmio e o Corinthians. O pessoal está eufórico, vamos ter um time grande aqui, mas o nosso foco é a Série D. Nós estamos trabalhando para ganhar a Série D. Para os torcedores, não importa quem seja o próximo adversário. Para eles, a vitória é quase certa. Vai ser dureza aqui. Aqui a gente ganha. E a gente tem que torcer para a gente ir lá fora empatar. Sempre a gente vai ganhar aqui dentro. Com a nossa torcida aqui. A nossa torcida aqui, presente e ganhando aqui o jogo. Muito legal, muito obrigado à nossa querida repórter Tamires Cler pela bela matéria. Ela vibrou muito assim também, como todos nós. Tá muito bem? Então estão aí as imagens, né, desse momento maravilhoso que levou o Nacional às oitavas de final. Agora, meu caro professor Maneca, agora não é mais chaves, nem grupos, agora são potes, né? No chaveamento que a CBF realizou, definiu o seguinte: no pote 1, ou pote A, como queiram, estão Corinthians, Fluminense, Atlético Mineiro, Palmeiras, Grêmio, Vasco, Internacional e Flamengo. Daqui vão sair os adversários do Nacional. O Nacional está no pote B ou pote 2, juntamente com o Goiás, o Salgueiro, que é lá de Salgueiro, interior de Pernambuco. Não vamos pensar que tem nada a ver com a Escola de São Salgueiro do Rio de Janeiro, não, tá? O Cruzeiro de Belo Horizonte, o Luverdense, que é de Mato Grosso, o nosso Nassa, o Botafogo, o Atlético do Paraná e o Santos Futebol Clube. Professor Maneca, quais os fatores, assim, que na sua opinião, favoreceram muito? A gente sabe que o resultado de um jogo, de uma conquista como essa, de uma subida de degrau como essa, na verdade, é a soma de uma série de fatores, né? A presidência, a diretoria de futebol, o conjunto do time, né? O treinador, a interação, né, com os jogadores, o estado de ânimo e psicológico do jogador, a predisposição dos jogadores, né? Quais os fatores que, na sua opinião, mais colaboraram para o Nacional chegar a essa marca? É porque o Nacional, na atual gestão do presidente Mário Jorge Taveira Cortez, formou a diretoria, que é ele o presidente e eu sou o vice-presidente. Os demais cargos são nomeados pelo presidente. E nós, com a nossa experiência, temos ajudado a presidência a montar a equipe contratando profissionais competentes, porque começa pela comissão técnica. O Aderbal Lana é um técnico que tem
uma interação com o futebol do Amazonas. Ele conhece as raízes do futebol. Ele aqui chegou pela primeira vez em 1985, trazido por mim quando estava dirigindo o Nacional. Ele era de Itumbiara, em Goiás, da cidade de Itumbiara, morava lá. Era técnico do misto de Cuiabá. Então ele veio para cá em 1985. Desde 28 anos no futebol do Amazonas. Houve uma época que ele deu uma saída, foi para a Arábia, ganhou seus petrodólares lá pela Arábia, e aqui nós o trouxemos de volta, quando ele veio dirigir o São Raimundo em 96. Para aquela fase maravilhosa que o São Raimundo viveu, foi tricampeão do Norte. Por você, né, Mané? Eu estive lá, mas não deixei de ser nacionalino, é bom que se diga. Eu fui convidado... As cores são idênticas, né? Tudo são, azul e branco. Mas foi um momento que o futebol amazonense vivia. Eu tinha deixado a presidência da Assembleia e estava como deputado. E o Carlos Soares, meu amigo, procurador da universidade, conselheiro de São Raimundo, mas nacionalino também, me procurou para que eu pudesse ajudar a ressuscitar o São Raimundo, que há 3 anos tinha um estádio de futebol e não disputava nem o campeonato. Aí eu conversei, eu digo, olha, eu não tenho muita vontade, porque toda Manaus me identifica como nacionalino, todo mundo sabe que eu sou nacionalino. E tem um ditado no futebol que diz assim, que a pessoa troca até de mulher, mas não troca o amor do time de futebol. Isso é uma premissa adotada no esporte. Então vejam, mas eu, levado pelos argumentos do Carlos Soares, disse, então vamos fazer o seguinte, eu coloco um assessor meu, que é o Ivan da Silva Guimarães, à frente, e ele assina um contrato com a diretoria do São Raimundo, termo de responsabilidade, e eu avalizarei esse contrato. E fui o avalista daquele contrato, e trabalhamos juntos. Trouxemos o Aderbal Lana. Nesse ano, o São Raimundo não ganhou nada, 96, foi um ano de trabalho, de base, né? Preparação. Aí, de 97 em diante, São Raimundo ganhou o Campeonato Amazonense, ganhou a Copa Norte, foi tricampeão do Norte. Então, naquele momento, eu não poderia, seria muito deselegante para mim e ingrato com os torcedores do São Raimundo, se eu dissesse, bom, o São Raimundo já conquistou esse título, eu vou sair. Não, eu cumpri com aquele contrato, ficando até 2002 e deixei o Ivan Guimarães, passou a tomar conta sozinho do São Raimundo. Mas foi uma ajuda para o futebol amazonense. Com certeza. Para a torcida nacional não ficar enciumada, que a gente está falando um pouco do São Raimundo, né? Mas é um pouco da história do futebol desse grande ícone que é o nosso querido Maneca, está muito bem. Professor Maneca, então, os fatores assim, mais importantes que na verdade, dão ao Nacional essa credibilidade e esse momento maravilhoso? Com esse trabalho, nós estamos focados em tirar o Nacional da Série D, que é 4ª divisão, para subir entre 4 clubes que galgarão um posto na Série C, que é a 3ª divisão. No ano seguinte, mesmo trabalho para chegar na 2ª divisão. E daí, então, estando na Série B, que é a 2ª divisão, aí os clubes do Brasil já têm um calendário o ano inteiro, podem ficar mais tranquilos. E com isso, o futebol tende a crescer no estado, porque com nenhum clube na Série C, nem na Série B, a performance do futebol amazonense fica prejudicada. Então, nós precisamos obter essa performance, chegar na Série C. Essa é a meta. Professor Maneca, reconhecidamente, você é um esportista de muita credibilidade, de muita experiência, né? Se não o mais experiente que nós temos em atuação hoje
do futebol do Amazonas, eu digo isso sem medo de errar, pelo respeito que temos, né, ao seu trabalho, à sua trajetória. O trabalho que está sendo desenvolvido pelo Nacional, o elenco que ele tem, o conjunto, né, de toda essa estrutura que existe hoje no Nacional, lhe anima realmente de que o Nacional pode, não só a nível de Série D, né, passar para a Série C, não é isso? E, aliás, vai caminhando bem na Série D, né, até aqui, como também o Nacional pode realmente chegar bem além do que se pode imaginar na Copa do Brasil? Olha, qualidade não falta ao time. Entretanto, existem fatores no futebol que às vezes são tendenciosos. Por exemplo, agora, nessa Copa do Brasil, a CBF publicou um regulamento. Pelo regulamento inicial, o Nacional enfrentaria, ao passar para a quarta fase da competição, o vencedor do jogo entre Criciúma e Salgueiro de Pernambuco, que o Salgueiro empatou de 0-0 em casa e 1-1 lá em Criciúma, e como fez gol fora de casa, que é um dos critérios de desempate, o Salgueiro seria o adversário nacional. De repente, a CBF vai e muda, porque aí resolveram adotar um critério que os clubes eliminados da Libertadores, ou melhor dizendo, não só os eliminados, aqueles que representaram o Brasil na Libertadores, voltassem, como é o caso do Atlético Mineiro, que foi o campeão, não foi eliminado. E o Vasco da Gama foi também convidado. Então, eles formaram um grupo desses 8 times de maior investimento no futebol. Então, veja só, quando nós aqui do Amazonas temos essa estrutura, a melhor estrutura que já se formou num time de futebol foi agora. Eu não tenho nenhuma dúvida em afirmar que foi a melhor. O Nacional tem um CT, é um clube que é proprietário de um centro de treinamento que foi conseguido, inclusive, na minha gestão inicial de presidente. Quando eu deixei a presidência em 73, eu já entreguei, que foi uma doação conseguida de um empresário que nos proporcionou isso. Então, veja, os clubes que nós vamos enfrentar têm investimentos gigantescos que nós não podemos nem chegar perto. Ora, veja, a folha de um Grêmio porto-alegrense, por exemplo, é algo em torno de 5 milhões de reais. Do Atlético Mineiro, eu hoje estava lendo uma reportagem que deve 4 bilhões, sei lá, os clubes todos estão muito Eu tenho endividados. informações que a folha do Internacional, por exemplo, é 18 milhões. Então, né? Veja só, com um investimento maior, é claro que nós poderemos até não ter a qualidade igual a eles, mas em termos de futebol, nós temos jogado e não temos deixado nada a desejar. A qualidade do time é excelente. Ora, nós eliminamos o Coritiba. O que é o Coritiba? O Coritiba é o vice-campeão dessa competição da Taça Brasil, da Copa Brasil. O Coritiba perdeu um título para o Vasco da Gama e perdeu o outro para o Palmeiras. E está no G4 do atual campeonato brasileiro. É um dos clubes que está disputando o título de campeão brasileiro. Então não foi fácil. É possível até que quando a CBF, porque ela é quem escala os adversários, quando escalou o Nacional para enfrentar o Coritiba, já pensava que seriam favas contadas. O Coritiba vinha em Manaus, dava um passeio no Nacional, ganhava por 2 gols de diferença, porque no regulamento da competição, quando um clube visitante ganha no campo do visitado, ele elimina, com 2 gols de diferença, elimina o clube. Aí não teria nem o segundo jogo. Quando eles vieram jogar aqui, o Nacional deu um show de futebol no Coritiba. Ganhou de 4-1 e poderia ter ganho de uns 6 ou 7. Chegando em Coritiba, nós estávamos jogando com o regulamento.
Então, ao jogar com regulamento, podíamos perder até 2 gols de diferença. Só perderíamos a vaga se perdêssemos de 3-0. Então, o Nacional jogou para se classificar. E quando faltavam 15 minutos para encerrar o jogo, que o Curitiba ganhava de 1-0, o Nacional deu um show, um toque de bola espetacular, que a torcida do Curitiba se levantou e aplaudiu de pé o Nacional lá em Curitiba. Então, esses fatos nos emocionam, nos deixam satisfeitos de que estamos cumprindo com a nossa obrigação de reabilitadores do futebol amazonense. Olha, eu sinceramente, né, como amazonense e que acompanha a trajetória do Maneca no futebol, tá bem? Ouvindo-o falar desse jeito, eu me encho de ânimo e tenho certeza que você, torcedor, também. Professor, a gente passaria aqui o programa todo, mas daqui a pouco eu compro uma briga com o nosso vice-prefeito e a gente não quer essa briga, tá bem? De jeito nenhum. Brincadeirinha. Eu queria então que como um bom dia, né, final desse nosso bate-papo tão bacana, tá certo? Ouvindo tanto entusiasmo de sua parte, queria que você deixasse uma palavra assim, de incentivo mesmo, de confiança para a torcida nacionalina. Eu quero pedir aos torcedores do Nacional que estejam presentes, não somente na partida que o Nacional realizará contra essa grande equipe do futebol brasileiro que iremos enfrentar. Porque eu tenho certeza que o estádio será pequeno para abrigar tantos torcedores. O Aderbal Lana já disse que adoraria enfrentar o Flamengo. Qualquer um, que venha, né? Qualquer um, público não faltará. Agora eu quero pedir aos torcedores que, do mesmo modo que querem frequentar o estádio para levar o clube à vitória contra o adversário da Copa do Brasil, o façam também nos jogos da Série D. Nós teremos 2 jogos em Manaus, ainda nessa fase. Um contra o Genos de Rondônia e outro contra o Náutico de Roraima, Boa Vista, Roraima. Então, é importante, nós não podemos menosprezar adversários, não. Esse time é fraco, o Nacional vai ganhar, não. Quem é o 12º jogador em campo é o torcedor. Se a torcida estiver vibrando, como esteve nesse jogo da Ponte Preta, eu não tenho nenhuma dúvida de que o Nacional sairá com o galardão esperado, classificado e buscando a promoção que bem merece. Legal. Levanta aí, PC, um pouquinho mais esse hino, que eu quero agradecer a presença do professor Manuel do Carmo Chaves Neto, nosso Maneca, com o seu estímulo aqui, entusiasmando também a torcida do Nacional e a torcida. Obrigado, professor, pela sua presença, tá certo? Vamos torcer muito para que todas essas previsões, na verdade, aconteçam. Para o bem do futebol amazonense. Vamos ao nosso breve intervalo comercial e já eu volto com o nosso resumo de notícias da semana e uma palpitante entrevista com o vice-prefeito de Manaus, secretário municipal de infraestrutura, Issa Abraão, que já está conosco, falando de obras já feitas, obras que serão feitas e também do seu postulado a governar o Amazonas como pré-candidato já lançado ao governo do Amazonas. Tá bom? É já, depois do intervalo. Com a presença de autoridades e convidados, a Samel inaugurou seu novo pronto-socorro infantil e mais um andar exclusivo de apartamentos. Projetado para melhor atender seus pacientes, o pronto-socorro infantil tem capacidade para realizar 6.000 atendimentos por mês. O novo andar de apartamentos amplia a capacidade de atendimento, oferecendo maior conforto. No Hospital Samel, você encontra uma estrutura completa para realizar procedimentos de todas as complexidades. Samel. Eu tenho o costume, às vezes, de pegar, tirar algumas fotos e levar para minha casa, mostrar para os meus parentes e ver o quanto vai estar bonita a nossa Ponta Negra. Eu saio de casa já sabendo que eu vou estar fazendo parte dessa obra, para mim é muito importante. Um dia eu vou dizer, eu fiz parte dessa obra, eu fiz parte desse empreendimento. E não só eu, como os demais funcionários, né? Tenho orgulho de estar trabalhando aqui, porque futuramente, depois de estar pronto e estar inaugurado, vão poder trazer seus familiares, convidar seus vizinhos. O povo
que vai frequentar este ambiente vai ficar maravilhado. E é um verdadeiro cartão postal para a nossa cidade, né? A Prefeitura de Manaus trabalha sem parar. As obras da Ponta Negra estão 70% concluídas e serão entregues para as festas de final de ano. É o fruto do trabalho do seu Marcos, que está ajudando a mudar Manaus. Prefeitura de Manaus, sempre ao seu lado. Este é o laboratório de análises clínicas que você conhece e aprendeu a confiar. Um laboratório que prima pela excelência na qualidade dos serviços que presta, graças a investimentos permanentes em tecnologia de ponta e equipamentos de última geração, que somados a um qualificado corpo técnico, asseguram absoluta precisão nos diagnósticos de exames, dos mais simples aos mais complexos. Por isso, a confiabilidade tem sido a marca do Biocenter nesses 20 anos de atuação. É com esse elevado grau de profissionalismo que o Biocenter atende a particulares e conveniados do SUS, Manaus Med, Unimed, Saúde Bradesco, Sul América, Saúde Caixa, Embrapa, TRE e Correios, com postos de coleta também na Avenida Mário Ipiranga, Antiga Recife, 1039, próximo ao Manauara Shopping e no segundo piso do Shopping Umai, no São José. Biocenter, Laboratório de Análises Clínicas. Rua Luiz Antoni, 553, atrás do Atlético Rio Negro Clube, onde o resultado do seu exame é mais que uma análise, é uma vida. A Brigadeiro Mania chegou para dar ao seu paladar aquele gostinho de quero mais, aquele sabor de felicidade. Seus brigadeiros finos são produzidos com produtos de alta qualidade, o que assegura o sabor verdadeiramente gourmet, especial mesmo. Você escolhe sabores tradicionais e regionais, como tucumã, banana com canela, açaí e açaí com tapioca, e mais uma grande variedade de tentações criativas que vão dar satisfação ao seu bom gosto. Os brigadeiros da Brigadeiro Mania são diferentes mesmo. E as empadas? Ah, as empadas e empadões de frango, camarão e bacalhau, com qualidade de massa e recheio que fazem a diferença. A Brigadeiro Mania tem cupcakes, tortas e bolos lindos de ver e deliciosos para saborear. E tudo isso em um ambiente agradável e climatizado e com requinte que você merece. Visite ou faça sua encomenda. Brigadeiro Mania, Rua Pará 175 no Vieira Alves, próximo ao Centro Literatos. Fones 8202-3742 e 9306-0921. Você vai comprovar. Na Brigadeiro Mania, tudo tem sabor de felicidade. Muito bem, programa Ação na TV, com você e por você, você de Manaus, obrigado pela audiência. Meus irmãos queridos do interior, dos 20 municípios que integram a rede Band do Amazonas, brigadão pela audiência. Já, breve, estaremos com matérias também dos vários municípios do Amazonas aqui no programa Ação na TV. Olha, agradecendo aqui a sua assessoria, começando pela nossa querida jornalista Maria Fernanda, tá bem? Presente aqui conosco. O nosso querido Peixoto, subsecretário do nosso querido Issa Abraão, o nosso querido Eric Vasques, o Elânio, enfim, toda a assessoria do nosso vice-prefeito, aqui com ele no estúdio, nos bastidores. Tá muito bem? Recebo com muito carinho para uma entrevista muito legal, com certeza, falando de coisas boas, obras já feitas, obras que serão feitas, e também da candidatura a governo do vice-prefeito Issa Abraão. Vice-prefeito, um prazerzão poder tê-lo conosco. Obrigado por ter atendido nosso convite e um bom domingo. Obrigado, bom dia a você que está em casa nesse domingo, nos assistindo nessa manhã. Muito obrigado e parabéns, Nonato, pelo teu programa, pela tua maneira bacana de apresentar. Você é uma pessoa de tradição. Você foi um dos primeiros homens a montar programas com esse estilo de ajudar o povo, o estilo de colaborar com a cidade. E você, inclusive, ensinou muitos outros programas que, ao longo do tempo, vieram a te imitar. Portanto, meus parabéns, porque você, hoje, voltando às telas, é como se a gente voltasse ao passado e resgatasse um pouco daquele homem que tanto ajudou Manaus e o Amazonas como você, Nonato Oliveira. Portanto, o meu agradecimento e a oportunidade imensa de poder estar aqui ao teu lado, viu? Muito obrigado. Olha, eu quero primeiramente poder dizer à cidade, você falou muito em candidatura ao governo, eu quero começar por esse assunto. Quem vai comandar o processo de 2014, Nonato, é o prefeito Arthur. O prefeito Arthur está na proa desse processo e eu estou na polpa desse processo.
O fato é que as pessoas entendem, e eu não vou negar, que eu tenho pretensão, sim, que eu tenho desejo, que eu tenho a vontade. Eu estou já há algum tempo lutando pela renovação política, fui vereador, fui candidato a governador, fui candidato a vice-prefeito, sou secretário de obras, portanto, na ausência do prefeito Arthur, e é ele quem vai decidir, até porque, Nonato, é bom que se diga que o próprio prefeito não está muito convicto de não ser candidato. Então, na medida em que essa possibilidade. Claro, o jogo vai estar aberto para todo mundo. E eu disse na matéria, é bom deixar claro também isso, quando eu fui indagado se seria candidato, o que eu imaginava em relação a 2014, eu disse o seguinte, olha, a partir de março do ano que vem, nós vamos discutir a eleição de 2014. Aí a jornalista perguntou assim, mas você pretende sair da secretaria? Eu digo, pretendo, porque se eu não sair, eu não posso nem discutir a eleição de 2014. Isso não significa que eu anunciei uma candidatura, até porque eu nem deveria e nem posso, eu estaria cometendo um crime eleitoral. Então que fique bem claro as minhas intenções. Agora, é evidente que diante do cenário que está posto, eu não me acovardo, eu não me curvo e não me ajoelho diante de nenhum faraó. O povo do Amazonas sabe disso. E o que tiver que ser, vai ser. Deus é que vai trilhar, Deus é que vai iluminar o nosso caminho. Agora, eu estou muito focado, junto com a minha equipe, a trabalhar por Manaus, a tentar fazer o máximo possível num tempo mínimo de 5, 6 meses, até porque é o tempo que o sol está aparecendo. A gente tem um período que chove muito, que é o inverno, e tem um período que chove pouco, aliás, que é o verão, mas chove. Já temos ilustração na tela, o telespectador está acompanhando já algumas imagens das tantas obras realizadas, né, pela sua secretaria ao longo desses 6 meses aí, e o vice-prefeito aí, e o secretário de obras em ação junto com o povo pelas ruas e nos diversos bairros da cidade de Manaus. É verdade. Em Manaus nós temos 14.800 ruas. No primeiro semestre deste ano atingimos 3.400, 14.800 ruas. 14.800 ruas. No primeiro semestre, debaixo de chuva, pela cobrança que o povo ficava, e eu até entendo tantos anos de omissão, todo mundo queria que tapasse o buraco logo. Então, nós, no primeiro semestre, entramos em 3.400 ruas, fazendo a manutenção, serviço de tapa-buraco, drenagem e tapa-buraco, mesmo debaixo de água, de muita água. Já agora, no segundo semestre, há uma meta estabelecida pelo subsecretário Peixoto e por mim, junto com o prefeito, para que nós alcancemos, no mínimo, 7.000 ruas. Lembrando, essas 7.000 ruas sofrerão que tipo de intervenção? Recapeamento geral, calçamento, sarjeta e também o serviço de tapa-buraco. Porque quais são as prioridades de Manaus? É bom que a gente deixe claro isso para você que está nos assistindo. A gente tem aí que ajeitar essa cidade para a Copa, vamos ter que ajeitar Constantino, Djalma, Pedro Teixeira, Lores Cordovil, o quadrilátero da Copa, e isso será feito agora em agosto, a licitação acontece quarta, esperamos que dê tudo certo para em agosto já iniciar. Aliás, o prefeito até já começa a pedir a compreensão da população, porque essas obras que vão envolver o centro da cidade, na verdade, criarão transtorno, mas são obras também prioritárias. Eu quero até também pedir, viu, Nonato, porque o negócio vai ser quente e não tem jeito. Nós vamos ter muito problema. Eu vou ser xingado, o prefeito vai ser xingado. Mas isso é um xingamento. O pessoal vai estar no trânsito. Olha, o secretário, por que não faz de madrugada? A gente até faz, mas não tem jeito. A pessoa xinga tem que fazer agora, de dia também. Mas depois vai agradecer. É verdade, é verdade. Porque, mas na verdade, faz parte, são transtornos provocados por obras que estão sendo construídas que, na verdade, vão melhorar a vida da cidade. A nível de centro, vice-prefeito, eu estou chamando vice porque é o cargo maior, né? Sim, não, fica à vontade. Pode chamar só de isso, viu? Tá, né? Tranquilo. Entendeu? Tranquilo. Mas, na verdade, quais as principais obras que vão ser feitas agora, nessa arrancada agora, né? Pois é, aí nós temos... Né? No centro da cidade. Aí nós temos esse quadrilátero da Copa, que é prioridade. Nós temos as ruas do centro, que também é prioridade, as obras, inclusive, da Getúlio Vargas, que é uma rua importante, principal, já começou. E nós temos as ruas principais dos bairros, as ruas secundárias dos bairros, que ainda tem muito buraco,
e ainda os ramais. Então, ó, 5 prioridades para fazer em 5 meses. Não dá. É verdade. Não dá por tempo e por dinheiro, viu, Nonato? Correto. Mas a gente vai trabalhar quando muito. Quando você fala assim, as obras, né? Essas obras implicarão em quê? O que alterarão? Serão recapeamento, tapa-buraco, mexe nas calçadas, olha, eu vou dizer uma nos coisa... canteiros centrais? O que vai mudar no panorama dessas ruas do centro da cidade? Eu vou dizer uma coisa para ti, assim, de bate-pronto. A gente tem que acabar aquele mondrongo, aquela ondulação. É aquelas costelas, né, de vaca, as depressões, os buracos, né? Exatamente. Aliás, ter carro em Manaus é um negócio sério. Não, coisa terrível, para herói, né? Ninguém gosta. Quem está no ônibus não gosta de passar em buraco, não gosta de sofrer aquelas trepidações. E quem estão nos carros também não gosta de ver uma rua cheia de remendo. Então nós vamos tirar tudo isso, colocar um concreto asfáltico. Nós estamos diminuindo imensamente o uso do AAUQ, que é só aquela areia asfáltica, e colocando concreto asfáltico, que é o asfalto com pedras, que é mais resistente, mais duradouro. É uma maneira, e aí é bom que se diga, nós não queremos entregar a obra meia boca, viu? Acabar com esse negócio de ficar entregando porcaria, entregar a obra meia boca. Nossa obra, por mais que a gente não consiga fazer tudo o que nós gostaríamos, o pouco que nós vamos entregar para você, cidadão de Manaus, é com qualidade. É como se nós estivéssemos entregando para um filho seu, um filho meu, para o filho de todos nós manauaras, nós vamos entregar algo de qualidade. Para todo mundo dizer, pô, pelo menos estão fazendo algo que preste, duradouro, que é uma marca do prefeito Arthur. O prefeito Arthur cobra de nós a qualidade. Um exemplo disso, a Praça Domingos Russo, a Praça Altair Nunes, outras praças também na Zona Leste e Zona Norte, o retorno da Ponta Negra. Quero aproveitar para te dizer uma novidade, que nós vamos iniciar a obra da passagem de nível do aeroporto. E se Deus quiser, nós vamos entregar antes da Copa. Ali é um eixo importante, a previsão de que 80 mil turistas entrem na cidade de Manaus no período da Copa. Então, a primeira impressão é a mais difícil de tirar. Não é a que fica, mas é a mais difícil de tirar. E aí é uma obra que nós vamos fazer com muito carinho, viu? Muito legal. Vice-prefeito, para temperar um pouquinho a garganta, tomar uma águazinha, tá bem? Por favor. Eu vou lhe pedir uns 3 minutinhos para pedir agora o nosso resumo de notícias da semana. Tá muito bem, o pique de audiência está maior agora, vamos ao nosso resumo de notícias. E a gente volta já dando sequência à entrevista com o vice-prefeito Issa Abraão. Vamos convocar a nossa querida Luísa Simões, tá bem, para o nosso resumo de notícias desta semana. Bom dia, Nonato. Vamos aos destaques desta semana. Na segunda-feira, o secretário de Infraestrutura e vice-prefeito da cidade, Issa Abraão, foi à Câmara Municipal para falar sobre as obras pelas quais a cidade passa e vai passar nos próximos meses. O recapeamento do asfalto foi um dos pontos que tiveram destaque. O secretário confirmou que o plano para reformar ruas e avenidas da capital já teve início e vai se intensificar a partir desta semana. Avenidas como a Getúlio Vargas, Djalma Batista e Constantino Neri vão sofrer as primeiras intervenções. E essas intervenções começaram na quarta-feira, lá na Getúlio Vargas. E na terça-feira, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, esteve aqui em Manaus e se reuniu com prefeitos e secretários municipais para falar e explicar sobre o programa Mais Médicos e as ações que vão ser feitas por conta deste programa. O programa foi lançado pela presidenta Dilma Rousseff na semana passada. O encontro foi no auditório da FIEAM. Do lado de fora do auditório, médicos e estudantes de medicina protestaram contra a implantação do Mais Médicos. De acordo com o Ministério da Saúde, 14 mil médicos já se inscreveram no programa. 1.156 deles são estrangeiros. A ideia é que esses profissionais já estejam nos municípios para trabalhar em setembro deste ano. Na quarta-feira, quem desembarcou aqui em Manaus foi a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia. Ela veio ao Amazonas para fazer um balanço das últimas eleições municipais. Mas, além dos compromissos no Tribunal Regional Eleitoral, ela também palestrou para magistrados e estudantes sobre a Constituição e as eleições de 2014. E quem saiu cedo de casa na quarta-feira pôde sentir a mudança brusca na temperatura em algumas cidades do Amazonas. Durante a madrugada e o início da manhã, choveu aqui em Manaus.
e a temperatura na capital chegou a atingir os 20 graus. Esse clima mais ameno é resultado da frente fria que atingiu o sul do Brasil nesta semana. E essa massa de ar frio que se espalhou pelo país atingiu principalmente o sul do Amazonas. Em algumas cidades do sul do estado, a temperatura chegou aos 14 graus. Mas a partir deste fim de semana, como já pôde ser sentido pelos amazonenses, a temperatura começa a voltar ao normal, principalmente aqui na capital. E para fechar, vamos falar de saúde mais uma vez. Hoje, domingo, é o dia de combate à hepatite. Por isso, esta semana, Manaus começou uma campanha de diagnóstico e prevenção da doença. Nesta sexta-feira, foi montado um posto itinerante de saúde no centro de Manaus para as pessoas realizarem os testes rápidos para diagnosticar as hepatites B e C, que são virais e podem ser transmitidas nas relações sexuais ou por meio de instrumentos pérfuro-cortantes. 11 UBSs estão realizando esses exames rápidos. Vale a pena, como eu já disse, é rápido, o resultado sai em 30 minutos e se a pessoa estiver com algum tipo de hepatite, vai ser encaminhada para o tratamento. Essas foram as principais informações da semana e a gente volta a se encontrar no próximo domingo. Até lá e um bom dia! Muito legal, muito bom dia, minha querida Heloísa. Jornalismo Band no programa Ação na TV, resumo da semana. Quero mandar um grande abraço para os meus amigos queridos aí do Salão Paulista, no DB da Ponta Negra, meu amigo Cláudio Parente, meu cabeleireiro Luiz, tá certo? E toda essa gente boa, maravilhosa, tá muito bem? Grande abraço mesmo. Aliás, vice-prefeito, quero dizer que o Cláudio Parente... Eu já ia dizer, eu corto também lá. Eu falei que um abraço pro Cláudio. E ele disse, olha, eu cuido do cabelo do Issa desde pequenininho. Desde pequeno, né? Desde pequeno. De vez em quando essa eu ia lá... se mantém sempre bem posta. Ajeitava, né? Meu visual, né? Muito bem. Um grande abraço à nossa gente querida aí do Salão Paulista. Muito bem. Mas, vice-prefeito, obras de verão, né? Temos aí 4 minutinhos. Vamos falar dessas obras de verão que vão, na verdade, movimentar a cidade de Manaus. Ponta Negra, não é? Isso. Nós vamos entregar em dezembro o Mercado Adolfo Lisboa. Aliás, a Ponta Negra em dezembro e o Mercado Adolfo Lisboa, a previsão é em outubro. Vinculado, né? Exatamente. A gente pensava que não voltaríamos a utilizar o nosso Mercado Adolfo Lisboa. E aí temos o Concerto do Centro. A ideia também é, nesse verão, nós ajeitarmos a Praça da Matriz. O terminal T3, T4 e T5 já estão em obras. Também as obras das plataformas centrais do futuro BRS, começando já pela Constantino, depois vai para Torquato, Altasmirim e Cosme Ferreira. Portanto, nós vamos ter são mais de 30 frentes de obras, além dos recuos de ônibus, de parada de ônibus, sabe, Donato? Isso é importante dizer, porque hoje os ônibus, eles param onde está passando o carro. Então a ideia é você fazer um recuo, o ônibus vai lá, pega o passageiro, deixa, o carro continua passando. Sem atrapalhar o fluxo normal da via. E eu quero agradecer o apoio da população, de toda a comunidade, inclusive o apoio da comunidade lá de Nossa Senhora de Nazaré, que tem nos ajudado sim, a maioria ali nos ajuda, ao padre, ao pároco ali da área. Esses recursos têm implicado em algumas desapropriações? Como nós não temos tanto recurso, nós estamos fazendo e implementando obras onde não há custo com indenização. Agora, é claro, após a Copa, porque nós vamos iniciar algumas licitações e alguns projetos que serão executados e que ficarão para após a Copa, não dá para entregar antes. Entre eles, o Complexo Viário da Bola do Produtor, o Complexo Viário lá do Manoa, são obras que vão ajudar a Zona Norte, a Zona Leste, enfim. Um conjunto de obras, viu? Nós vamos ajeitar as praças, ajeitar a iluminação, pintar os viadutos, colocar uma iluminação cênica nos viadutos. Nós vamos fazer dessa cidade uma cidade mais humana, mais fraterna, uma cidade que vai gerar, a cara da cidade, que vai dar orgulho. A Feira do São José, A Feira do São José, eu quero falar para o povo, inclusive da Zona Leste, que eu sei que assiste muito o teu programa, que nós vamos entrar este ano ainda para dar uma melhorada na feira móvel do São José, que acontece aos domingos lá. Portanto, é uma forma de a gente também consertar um pouco daquela região. Ok. Vice-prefeito, prazerzão poder tê-lo recebido aqui no nosso programa, tá bem?
para Manaus, para os 20 municípios que integram a rede Band em todo o Amazonas. Palavras finais, fique à vontade. De antemão, parabéns pelo belo trabalho que realiza à frente de uma secretaria das mais complexas, né? Que é a Secretaria de Infraestrutura, comanda as obras da cidade, obras de um governo que, na verdade, assumiu compromisso com a população e tem dado conta do recado. E se o destino e Deus quiser, né, que a candidatura ao governo seja realmente a candidatura, tá certo? Que na verdade, você logre todo o êxito, porque é jovem, tem competência, talento e preparo, e que Deus o ajude na realização de todos os seus sonhos. Tá bem? Obrigado, Nonato. Prazerzão tê-lo recebido com a gente. Obrigado, Nonato. Obrigado a você. Espero que Deus nos abençoe no ano que vem também. Torço para que isso aconteça, viu? Mas o fato é que hoje o nosso foco é o trabalho. Portanto, eu quero agradecer à cidade de Manaus pela confiança que vocês têm na administração Arthur Issa. Tenham certeza, eu sei que são muitos problemas, são muitas ruas que ainda têm esse problema de buraco, de drenagem, mas com muito apoio, com muito esforço, o prefeito Arthur e eu estamos juntos, unidos para cuidar dessa cidade. Portanto, muito obrigado, que Deus abençoe a todos, muita força, muita saúde, porque nós haveremos de vencer cada problema que pintar na nossa frente. Presença de Issa Abraão no programa Ação na TV. Obrigado, vice-prefeito. Obrigado. Saúde e sucesso. Parabéns, sucesso. Valeu. Tá muito bem? Valeu. Finalzinho de programa, vem cá, Luana. Deixa eu chamar aqui a nossa companheira Luana, companheira de produção, a pessoa que cuida, né, de toda a interação, né, do nosso telespectador com o programa através dos nossos endereços eletrônicos. Luana, aquele convitezinho para que todos participem e continuem acessando os nossos endereços eletrônicos para uma maior interação nossa com o nosso público, certo? Bom dia. Bom dia, Nonato. Bom dia a você de casa. Então, não deixem de acessar nossas redes sociais, Ação na TV, Estamos aqui, né, Nonato? Você dá um... Perfeitamente, perfeitamente. Microfone mais próximo um pouquinho, Luana. Isso, quanto mais perto, melhor. Tá muito bem. Luana, muitas manifestações, graças a Deus, do interior, né, da capital, muita gente acessando nosso endereço eletrônico, e isso realmente é motivo de muita satisfação. E toda vez que você acessa, quem vai estar no comando, interagindo e nos passando as informações é a nossa querida Luana. Na telinha aí você confere os nossos endereços eletrônicos, nosso Face, nosso e-mail, né, Luana? Nosso YouTube, nosso Twitter, enfim, você participa de todas as formas que as redes sociais permitem. É isso aí? Reforça esse convite então, Luana. Então não deixem de acessar nossas redes sociais e um bom domingo a todos vocês e obrigado. Muito bem. Grande abraço, Luana. Valeu. Esta é a nossa companheira Luana, que está conosco sempre aí comandando a interação do programa com as nossas redes sociais. Minha gente querida, muito obrigado pela audiência de hoje. Foi um prazer muito grande. Tenham todos da capital e do interior um domingo muito feliz e no próximo domingo, aqui na nossa Band, com o nosso programa Ação na TV. Grande abraço e até o próximo domingo.